Olá, bom dia. Em Marília, 7 horas 36 minutos. Hoje é segunda-feira, 25 de julho de 2022. Começa agora o Jornal da Pan. Temperatura em Marília neste momento é de 17 graus e na região a previsão máxima poderá chegar a 32 graus. No Jornal da Pan, Jovem Pan, manchetes. 3 homens são presos após roubos na zona sul de Marília. Farmácias irregulares são interditadas pela Vigilância Sanitária. Obra para interligação da rede de esgoto será milionária. Jornal da Pan recebe hoje, ao vivo, na Super Segunda, o paleontólogo William Nava. Começa agora a edição 4156 do Jornal da Pan. Apresentação de Wagner Monte e Karina Castilho. Produção da equipe de jornalismo da Jovem Pan Marília e direção-geral de Vicente Giroto. A PPA tem novidades para você. Você já ouviu falar em casa inteligente? Com a linha PPA On, é possível ligar luzes, programar e ligar aparelhos eletrônicos e muitas outras automações que vão garantir facilidade, tranquilidade e conforto para o seu dia a dia. São produtos inovadores, desenvolvidos para tornar sua casa ou empresa mais inteligente através da internet das coisas. Nova linha PPA On. Sua vida mais on. 7h37. Repita. 7h37. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Toca Imóveis. Sua casa, sua toca. A Polícia Militar prendeu 3 homens suspeitos de roubarem uma pizzaria e uma farmácia neste final de semana no bairro Nova Marília, na zona sul da cidade. 2 homens teriam praticado o roubo à mão armada, enquanto o terceiro envolvido teria escondido a arma de fogo e tudo que foi levado pelos criminosos. Na pizzaria, os bandidos roubaram quase R$2.000 em dinheiro e na farmácia levaram 2 bolsas de funcionárias. Os policiais começaram a procurar os suspeitos que teriam fugido em uma motocicleta vermelha. Eles foram encontrados na via expressa da Avenida Sampaio Vidal. A dupla tentou fugir, mas o condutor da motocicleta perdeu o controle e os 2 caíram. Um deles sofreu lesões no joelho e foi encaminhado ao pronto atendimento. Os 2 homens, um com 25 anos e outro com 22, foram detidos e teriam confessado os roubos. Eles revelaram ainda a participação de mais uma pessoa, um homem de 40 anos. A polícia foi até o local indicado e também conseguiu prender o terceiro envolvido nos roubos. Com ele estavam um revólver calibre 32, as bolsas roubadas na farmácia e quase R$2.000. Os 3 foram autuados em flagrante por roubo qualificado e devem ser encaminhados para a penitenciária. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Grupo PPA, novos tempos para um novo mundo. A Vigilância Sanitária de Marília fez inspeções sanitárias em farmácias no município e constatou irregularidades na escrituração de medicamentos controlados e antibióticos. De acordo com as informações da vigilância, os estoques de medicamentos estavam diferentes do existente no sistema. No total, 276 caixas de medicamentos foram interditadas, dentre eles os de controle especial e antibióticos. As mesmas farmácias também estavam funcionando sem assistência de um farmacêutico durante o horário de expediente, o que não é permitido e por isso foram interditadas. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimed Marília, cuidando de você. No Jornal da Pan, Giroto Filho, bom dia. Bom dia e boa semana. Seria interessante citar as farmácias, viu? Para que as que são corretas não sejam punidas. A hora que fica genérico, você não sabe quais as farmácias que burlam a questão das receitas médicas para remédios controlados, as farmácias que não têm farmacêutico responsável no expediente. Então seria muito importante aí a vigilância divulgar o nome das farmácias para a população saber separar o joio do trigo. E a empresa Replan Saneamento e Obras será responsável pela execução das obras que devem interligar as redes de esgoto, Parazetes, as estações de tratamento de esgoto, Barbosa e Pombo. A licitação para a obra foi homologada no dia 9 de julho e o contrato foi publicado no Diário Oficial do município agora no último sábado, dia 23. A obra custará R$1.600.000 com prazo de 120 dias para ser concluída. A Prefeitura de Marília contratou a empresa Replan após ser aprovada na Câmara Municipal a concessão do DAE, o Departamento de Água e Esgoto de Marília, para iniciativa privada. Vale lembrar que entre as emendas aprovadas está a cobrança do esgoto, que pode chegar a 100% da tarifa. Este percentual é correspondente ao consumo de água, se o esgoto da cidade for totalmente tratado. Atualmente, o percentual aplicado neste serviço é de cerca de 75%.
Na verdade, aí ninguém tem mais esse número, ninguém confia mais nesse número, porque durante o período eleitoral falaram em 100%, né? Aí cai para 75%, daqui a pouco vai para 50%, sobe ao bel prazer aí, de acordo com o interesse momentâneo, né? Eu cheguei a fazer até no meu story recentemente uma publicação a respeito disso, né? A estação de tratamento está pronta, agora tem que fazer o quê? Convidar o esgoto para ir até lá se tratar? Ô esgoto, por favor, estamos prontos aqui, venham se tratar aqui, ó, estamos prontos, esperando vocês para tratá-los, venham esgotos, venham todos aqui até a estação de tratamento. Agora está a explicação, aí começa a fazer o trabalho de interligação, né? Porque não adianta você ter uma estação se você não está interligado, o esgoto não vai chegar lá por livre e espontânea vontade, vai chegar até a estação para ser tratado, se é que ela está pronta realmente, né? Que a partir de agora a gente começa a duvidar de tudo, né? 7h42. Repita. 7h42. Essa meia hora do Jornal da PAN é um oferecimento Domotic Energia Solar de Marília para todo o Brasil. O cenário político foi movimentado neste final de semana em Marília e região. Pré-candidatos estaduais e federais, secretários e apoiadores estiveram reunidos para o pré-lançamento da candidatura. Giroto Filho acompanhou essa movimentação política e traz para o ouvinte do Jornal da PAN os bastidores desse cenário. Primeiro, vamos ouvir o vereador de Marília, Danilo Bijeski. Eu acho que o principal que nós temos discutido hoje aqui é a questão da representatividade da nossa região de Marília. Sem dúvida, é muito importante nós mantermos um representante, como o deputado Vinícius tem feito na Assembleia Legislativa. Hoje o gabinete do deputado Vinícius é uma verdadeira embaixada de Marília em São Paulo e isso se traduz em investimentos na nossa cidade. Marília voltou a ter um olhar do governo do estado, hoje é um polo de investimento do governo do estado. Isso reflete na melhoria do atendimento dos hospitais, as rodovias, infraestruturas, enfim. Então é muito importante o trabalho que o Vinícius vem fazendo e é importante nós termos essa representação no governo do estado de São Paulo. É um momento histórico também, de além de manter essa representação, está na melhor fase nesse eixo de poder com o Palácio dos Bandeirantes? Sem dúvida, Marília entrou no eixo de investimento do governo do estado, a exemplo de como aconteceu anos atrás com Bauru. Então hoje Marília é um foco e tem tudo para ser um polo importante de desenvolvimento regional, como está sendo, dada a proporção de investimento que o governo vem fazendo e principalmente por conta do trabalho do deputado Vinícius, como líder do governo inclusive, e pelo apoio ao governador Rodrigo Garcia. Giroto Filho, vamos comentar primeiro a fala do vereador Danilo Bijeski. Sim, foi uma ali no Alves Hotel, que é um salão grande, né, abarrotado ali, e não só pelo número de pessoas, mas pela liderança das pessoas, da representação das pessoas envolvidas, porque às vezes você pega a claquete e enche o ambiente, né, e você tinha ali deputados, vereadores, ex-prefeitos, prefeitos, ex-vereadores, presidentes de partido, presidentes regionais, de diretórios municipais. Então você tinha ali uma fauna, era até difícil escolher quem entrevistar. No caso eu escolhi o Danilo porque na sequência também, a hora que ele foi para frente ali, alguns foram escolhidos, inclusive o Caio Smolari de Oscar Bressani, como liderança jovem, achei muito interessante. Porque você tem ali, o que eu falei, uma fauna ali, e você escolhe um para falar pelas mulheres, um para falar pelas minorias, pelas entidades sociais, e pelos jovens foi o Caio Smolari, que é um dos mais jovens vereadores na nossa região, e achei interessante isso, né? Não importar o reduto, né? O número de votos que tem a sua cidade, mas sim a pessoa em si e a representação dele. Então o Caio foi um dos que falou lá na frente, se não me engano foram 11 lideranças que discursaram. Escolhi o Danilo porque ele também fez uma avaliação que eu achei muito interessante, que foi o momento, por ter sido ex-secretário da Saúde do município de Marília, além de vereador, né? Hoje vereador, mas foi secretário da Saúde do município. Ele levantou algo muito importante ali, que enquanto muitas lideranças sumiam para debaixo das mesas, algumas até, ao que parece, mudavam da cidade de Marília, o Vinícius se agigantou durante o período da pandemia. Foi ali para o fronte de batalha, e o que ele conseguiu ali, no primeiro momento, a cada crise nossa tinha essa retaguarda e essa ponte por São Paulo. A crise de respirador, crise de máscara, crise de equipamentos hospitalares, crise de leitos, quer dizer, a cada crise que surgia, agora a gente lembra até com um certo saudosismo, mas era pânico que a gente vivia. A cada momento era pânico que a gente vivia. E tinha esse respaldo, essa liderança. Felizmente, o deputado aqui da nossa região, bem posicionado junto ao Palácio dos Bandeirantes, para conseguir fazer essa ponte com resultado. Com resultado, porque também nessa hora não adianta discurso. E, muito bem lembrado pelo Danilo Bijeski, durante o seu pronunciamento lá, que enquanto muitas outras lideranças aí simplesmente sumiam, né?
alegando problemas de saúde, alegando sabe lá Deus o quê. Na verdade era só alegar medo mesmo, né? Ficava até mais bonito falar, tô com medo, vou desaparecer. Enquanto muito assumiu, ele veio pro front de batalha e fez essa ponte aí no pior momento sanitário e de saúde, a pior crise de saúde na história da humanidade recente, né? E nossa também aqui na cidade de Marília. Por isso que foi um dos escolhidos aí para pegar uma sonora. E agora vamos ouvir a superintendente do HC FAMEMA, a doutora Paloma Libânio. Hoje a cidadã está participando aqui do evento no pré-lançamento da candidatura à reeleição do deputado Vinícius Camarim. Isso mesmo, estou aqui participando do evento para ouvir as propostas do deputado para a nossa região, para saber o que ele está pensando aí no próximo mandato e, claro, e como cidadão dar sugestões, cobrar e está sempre assim, apoiando, mas também exigindo. Agora, uma parceria que vem trazendo muito resultado, milhões de reais para benefícios para a região de Marília. Com certeza, eu acho que é isso, a minha função enquanto médica, enquanto técnica da área da saúde é cobrar, é ir atrás. A função dos políticos é realmente verificar se o pleito tem realmente razão e se tiver, dispensar o dinheiro para a gente, né? E essa é a função que eu continuo fazendo sempre. Giroto Filho, nós ouvimos agora a doutora Paloma Libânio, a saúde também dentro tem da questão sido um da grande saúde, né? Por isso que ela também foi isso. outra que eu fiz questão de fonte, pegar um áudio ali. E é legal pegar o áudio ali no calor da emoção, né? Que você pega ali todo o barulho de fundo ali, porque estava minutos antes. O Vinícius, o áudio com ele foi assim, 40 segundos antes dele subir ao palco para começar o evento, né? Então você pega todo aquele murmurinho de fundo, que é para tentar passar para o ouvinte da PAN aqui o que estava acontecendo ali, o calor da emoção, né? E no caso eu achei interessante a presença da Paloma, porque ela estava lá como cidadã, como médica, não estava lá investida do cargo de superintendente do Complexo FAMEMA. E atestando também o respaldo que recebeu durante toda a pandemia. Sim, claro. E mais do que isso também, né? Vocês vão ouvir daqui a pouco a fala do Vinícius, até um pouco emocionado, dele falar que jamais imaginou que no exercício do mandato fosse conquistar 2 hospitais para a cidade de Marília. Quer dizer, através do exercício do seu cargo, do seu mandato de deputado, você garantir algo que vai ser perenizado para a história da cidade e enquanto os benefícios não serão revertidos. E é uma parceria muito forte que está acontecendo aí entre a Paloma, o Complexo FAMEMA e o deputado Vinícius, a ponto aí de recentemente a gente ter aí a homologação de uma licitação de 56 milhões, houve um deságio de quase 10 milhões, 9 milhões, no previsto 66 milhões, mas esse investimento ao término deve chegar à casa dos 100 milhões de reais entre estrutura física desses 2 novos hospitais, um infantil e um da saúde da mulher, equipamentos hospitalares para esses 2 hospitais e depois também reforço no material humano, que é o principal para qualquer hospital, mas também não adianta você ter médico bom se não tem estrutura para esse médico trabalhar, é a somatória dos 2, mas por isso que eu peguei também o áudio dela. E o pré-candidato a deputado federal, Geninho Zuliani, também falou ao Jornal da PAN. Deputado, a presença aqui é para fortalecer a região Marília sair mais forte no final desse ano? Claro, sem dúvida. Primeiro que eu sou muito grato por Marília, por ter me ajudado a chegar lá em Brasília 4 anos atrás, uma votação expressiva. E agora essa parceria com o Vinícius. Não tenho dúvida que ela vai dar bons frutos para Marília, para o estado de São Paulo, para todo o Brasil. Manter essa ponte com Brasília e a ponte com o governo do estado. E agora uma ponte, um viaduto maior ainda, né, com o Rodrigo Garcia? Exatamente. E o Vinícius tem um papel fundamental nessa gestão do Rodrigo, como líder do governo, aprovando as reformas importantes da Assembleia, passando a madrugada ali, aprovando projetos polêmicos, mas fundamentais. E, se Deus quiser, com o Rodrigo Garcia, o governador, o Vinícius, deputado estadual, e eu sendo reeleito federal lá em Brasília. Obrigado, Geninho. Vamos marcar para estar ao vivo no estúdio da Jovem Pan, né? Claro, Giroto, vai ser um prazer, viu? Sempre que eu posso estar com você, falar com toda a população, gozar e aproveitar da tua audiência, eu tenho certeza que em breve estaremos juntos no estúdio. Giroto Filho agora foi agora já ouvirmos partindo mais para a questão política, né? Isso. Mais questão política, a confirmação aí do que já vi essas conversas de bastidor da dobradinha aí e de um triângulo de poder, né? Na verdade é um triângulo de poder. O Geninho Zuliani, é legal a fala dele ali, mesmo no calor da emoção e naquele monte de gente querendo abraçar, tirar foto com ele lembrar o seguinte, é o primeiro mandato dele deputado federal. Né? E como primeiro mandato de deputado federal, ele já conseguiu, por exemplo, aprovar o marco regulatório do saneamento.
Ele conseguiu conquistas que são muito raras para um deputado em primeiro mandato. Mas por quê? Porque tem uma retaguarda muito sólida. Vamos fazer um pouco aí de exercício histórico, né? O Geninho Zuliani era para ser candidato a deputado estadual na eleição passada. Aí um tal de Digão de Tanabi foi alçado a vice-governador. E abriu a vaga justamente para quem? Para Geninho Zuliani. O Geninho foi vereador, morador de CDHU, vereador, prefeito de Olímpia, ia sair do grupo político ali da região de Rio Preto, do grupo político do Rodrigo Garcia, desde a sua gênese, desde o seu nascimento lá praticamente. É um dos homens fortes hoje desse governo. E sairia deputado estadual. O Rodrigo Garcia, a hora que ele é alçado a vice-governador, ele escolhe quem para ser seu substituto. Ele passa os seus votos justamente para o Geninho. Ele escolhe o Geninho, você vai a federal porque eu estou indo a vice-governador. Então é um dos caras mais próximos hoje ao governador Rodrigo Garcia, e você forma um triângulo ali. Provavelmente o próprio Rodrigo Garcia motivou essa união aqui. E uma coisa que o Geninho fala que é verdade também, e justiça seja feita ao Elim Benetti aqui na nossa região. O Geninho, mesmo com todo esse poderio de chegar e receber o grupo político do Rodrigo Garcia, era uma primeira, é muito difícil a primeira, e sair logo de cara deputado federal, né? Ele é eleito graças aos votos aqui da região de Marília. Ele consegue validar, senão ele ficaria como suplente, provavelmente subiria, mas ele consegue já de saída consegue um mandato de federal validado já sem depender de suplência, graças aos votos que ele obteve aqui em Marília e região. Se não me engano foram 6 ou 7 mil votos entre Marília e região. Expressivo. Que tiraram esses 7 mil votos, por exemplo, tiram o Walter Yoshi da última vaga para a sexta suplência. Foi muito pancadaria esse chapão. 6, 7 mil votos colocavam você de quinto suplente ou garantiam o seu mandato. Justamente os 7 e 8 mil votos que o Walter Yoshi perdeu na cidade de Marília, tiram ele da última vaga no chapão, naquele chapão que eles participavam, e colocam ele como sexto suplente. Quinto ou sexto suplente, se não me engano. Quinto suplente, se não me engano. O Geninho foi ao contrário. Os 7 mil votos que ele obteve, 8 mil votos aqui em Marília e região, tiraram ele da quinta suplência e garantiram a vaga de deputado federal. Então ele é muito grato à cidade de Marília. E mais do que isso, né? A hora que você tem provavelmente ungido pelo próprio Rodrigo Garcia essa confirmação da parceria entre o Geninho federal e o Vinícius estadual na pré-candidatura, lembrando que foi pré-candidatura, vai ter agora a convenção em São Paulo dos partidos, né? Você tem um arco de poder muito forte. Porque você tem 2 nomes aí, tanto o Vinícius quanto o Geninho, possíveis chefes da Casa Civil no estado de São Paulo. Sim. Vão estar ali, um olhando para a garota e falando assim, vai tu, vou eu. Quer dizer, você tem um arco de poder muito forte sendo formado na cidade de Marília. E só a título de curiosidade, eu vi o Marco Rezende lá também. O vereador Marco Rezende, presidente da Câmara. Isso significa que vai ter também muito provavelmente uma aproximação aí em algumas cidades, algum setor da cidade de Marília também, entre o Vinícius e o Walter Yoshi, mas a gente fala sobre isso depois. Sim, claro. E agora o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, participou do lançamento da pré-candidatura do deputado Vinícius Camarinha. Secretário Rubens Cury participando aqui em Marília, é uma forma de fortalecer a região, Cury? Claro, uma alegria participar aqui do pré-lançamento do deputado Vinícius, o deputado mais influente da Assembleia, né, líder do governo, e tantos recursos teve para a região. É uma alegria estar aqui em Marília. O deputado Vinícius merece todo o nosso apoio, nosso suporte e o entusiasmo pela sua candidatura. Cury, rapidinho, evolução do Rodrigo na campanha. Está ótimo, está indo muito bem. É uma candidatura para em defesa de São Paulo, não é nem direita nem esquerda, é para frente, futuro de São Paulo. Rodrigo é a nossa esperança, né? É um grande homem público e não vai estar nessa briga ideológica que não é bom para o Brasil, muito menos para São Paulo. Giroto Filho, agora foi a vez de ouvirmos Rubens Cury. É um patrimônio do Palácio dos Bandeirantes, o Rubens Cury é um dos ministros lá, né, do Palácio dos Bandeirantes. É alguém médico, cardiologista, foi prefeito de Pederneiras, depois foi alçado ali ao segundo escalão do governo do estado, hoje primeiro escalão, mas já está há quase 20 anos ali dentro do Palácio dos Bandeirantes, é um dos nomes mais respeitados. E ele é destacado para estar em Marília porque haviam 2 convenções estaduais em São Paulo. A do Podemos
E vamos lembrar daqui a pouco outro partido, convenções estaduais, né, de partidos que apoiam o Rodrigo Garcia para o governo do estado. Aí ele destaca o Rubens Cury para estar aqui. Ele tira o Rubens Cury de convenções estaduais para estar, o próprio Geninho também, sai de convenções estaduais lá em São Paulo para estar aqui em Marília participando do lançamento. E aí ele foi legal também pegar, porque recentemente, que eu não tive tempo de perguntar, o Rubens Cury numa reunião mais fechada, não deu tempo porque aí já puxaram ele pro palco, ele falou que o Rodrigo ganhava em primeiro turno, não deu? Eu queria ver se ele sustentava isso, mas não deu tempo. Eu lembro que já de ter puxaram isso também. Foi uma reunião fechada ali, com prefeitos aqui da nossa região. Ele falou assim: olha, tá indo tão bem que corre o risco de ganhar no primeiro turno. Acho muito difícil isso e queria ver o porquê o Rubens Cury ter falado isso, e realmente falou, uma reunião reservada com prefeitos, mas não deu tempo, porque aí puxaram ele pro palco lá. Mas muito legal ter, e você viu a forma que o Rubens Cury fala, né? O mais influente deputado da Assembleia Legislativa. E aí, não é só por você estar na cidade da pessoa que é homenageado, que é o dono da festa, né? Você tem um cargo ali investido, né? Sim. Você tem um cargo porque o presidente da Assembleia também é influente, só que ele está fora do plenário. Ele fica ali como uma espécie de juiz do jogo, né, o presidente. E aí, na ausência do presidente do jogo, porque ele tem que sair da presidência para ir para o plenário para fazer um discurso, para fazer uma parte, por exemplo, o deputado mais influente é aquele que detém a maioria. É o líder do governo, Rodrigo Garcia, dentro da Assembleia Legislativa, que é o cargo ocupado atualmente pelo Vinícius Camarinha. Então não é só uma questão de você falar isso assim, gentileza, né? Porque eu estou aqui na festa dele, não. Ele está investido no cargo que detém o maior poder dentro do plenário da Assembleia Legislativa, entre os mais de 90 deputados, é o líder da maioria, é o líder do governador Rodrigo Garcia dentro da Assembleia Legislativa. Mas o presidente é mais poderoso. Pode até ser tão poderoso quanto, mas no exercício do parlamento, o presidente ele tem que se neutralizar, porque ele tem que cumprir o regimento. Ele está lá para fazer cumprir o regimento. Sim. Tanto que, repito, se o presidente quer participar de uma parte, de um debate entre a oposição, a situação, com algum deputado, ele tem que se licenciar da presidência para descer ao microfone e fazer esse à parte. Então, no jogo ali mesmo jogado, é o deputado mais influente, o líder da maioria, o líder do governador Rodrigo Garcia dentro da Assembleia, cargo atual do Vinícius Camarinha. E convenhamos, ele é um diplomata, ele sabe exercer isso, né? Ele sabe fazer esse jogo, né? Porque dependendo do deputado, já conheço outros que foram líderes, você é líder pelo cargo que o governador lhe dá, mas não exerce, não consegue praticar essa liderança diante dos seus pares. E o exercício da diplomacia ali pelo Vinícius, ele consegue ser respeitado pela oposição e pela situação. Sim. Tanto que é um dos favoritos para ser o próximo presidente da Assembleia Legislativa. E é interessante, Geroto, observar que lá na primeira fala do vereador Danilo Bijeski, ele comenta que, tendo um candidato, um pré-candidato, né, representando assim dentro da Lesp, no caso que é o do Vinícius, é como ter uma embaixada de Marília lá dentro. E todas as pessoas que se posicionaram dá a entender a isso também, que tendo essa representatividade tão forte, ainda mais na área da região, saúde. Né? Por exemplo, eu levo isso, eu gosto de fazer analogias, né? Por exemplo, o cantor Daniel com Brotas. Onde ele está, ele fala da cidade dele. E o vínculo do Vinícius com a cidade de Marília é muito forte. É muito forte. Qualquer chance que ele tem, ele já puxa a cidade de Marília, mesmo no exercício de um cargo que é do Estado. Ele é líder do governador de todo o Estado de São Paulo, mas tem um vínculo. Quando, da mesma forma, você tem outros artistas aí que mal falam, você nem sabe onde eles nasceram. Né? Artistas, aí você pega, atletas, né? E políticos também. Tem políticos que você olha e eles até têm essa estratégia diferenciada. Tem políticos que você não sabe de onde eles são. Porque a estratégia deles é conquistar todo o estado de São Paulo e não uma região específica, né? O Vinícius ainda é aquele político com um vínculo regional, né? Embora esteja num cargo estadual, num cargo de liderança do governo de todo o estado de São Paulo, ele tem esse vínculo muito forte com a cidade de Marília. E até está tendo esse derby na política de bastidor, porque, por exemplo, o Pedro Tobias, que era de Bauru, tinha esse vínculo muito forte. Foi presidente do PSDB, no auge do PSDB, né, de todo o estado de São Paulo, foi líder também do governo na Assembleia Legislativa, só não chegou à presidência da Assembleia. Até por uma questão legal, não sei também se ele pode entrar, acho que pode, do governo do estado ele não pode entrar na linha sucessória do presidente por ser um imigrante, né? Então na linha, ele não poderia ser presidente da Câmara dos Deputados Federal. Acho que no governo do estado poderia, não teria problema. Às vezes não entrou no currículo dele, mas sempre muito vinculado a Bauru. Embora fosse um político de repercussão estadual, assumindo cargos estaduais, sempre tinha um vínculo muito forte. E agora está tendo esse derby, né? Se esse momento do Vinícius consegue ser superior em termos de influência
ao que foi o Pedro para Bauru e o que representou para Bauru essa fase do Pedro Tobias, que agora se aposentou, para a cidade, se o Vinícius consegue replicar isso, né? No aspecto aí, e inclusive o Deb, né? Porque o Pedro participou da conquista do Hospital Regional para Bauru, o Vinícius consegue 2 hospitais para a cidade de Marília. Então, é uma briga dos sonhos, né? Uma briga dos sonhos para nós aqui, né? Que Marília consiga superar essa influência política que o Pedro Tobias chegou a ter por Bauru, agora através do Vinícius Camarinha. E por fim, o deputado estadual Vinícius Camarinha. Ele também falou. Falou sobre a sua Você vai fazer a cobertura do aniversariante, esquece de entrevistar o aniversariante, né? Vinícius, dia de renovar os compromissos com a região de Marília e partir para caminhar. Muito entusiasmo, muito feliz e preparado para tantas outras conquistas que nós temos à frente. Nós temos um mandato de muitas realizações. Jamais imaginei conseguir um hospital para Marília e para a região, uma nova FATEC, uma nova ETEC, fazer com que os impostos que a gente paga estaduais cheguem até os nossos municípios da região. Quando a gente tem um deputado da região, faz toda a diferença para a gente poder lutar pelo orçamento estadual, para as causas onde a gente vive. E eu posso dizer que eu vivo aqui, eu sou usuário dos serviços do Estado aqui, seja na saúde, seja na segurança, seja em rodovias. Essa é toda a importância. Hoje, pré-lançamento da nossa candidatura, reafirmar o nosso compromisso com a nossa região e as nossas causas que todos nós temos em comum. E o secretário Rubens Curi falou da sua importância nessa relação de Marília e toda a região com as políticas do Palácio Bandeirante. Tive a felicidade de ter sido escolhido pelo governador Rodrigo como seu líder lá na Assembleia. Isso é mais uma força que a gente ganha de interlocução, uma força de articulação, abre as portas para a região. É uma forma do governador ter também prestigiado a nossa região, ter escolhido um deputado nosso aqui por uma função tão importante quanto essa. Vamos à luta, é um momento importante que o Brasil vive, de pacificação, de homens que encontrem soluções para os problemas que a gente está vivendo, problemas sérios, seja da inflação, do custo de vida, de obras que a gente precisa. E eu estou cada vez mais animado, preparado para os desafios que nós teremos. Giroto Filho, por fim, o Você vê, foi assim, foi um áudio que eu obtive com ele segundos antes dele. Já estava indo em direção, tirando foto com o pessoal, tal. Eu consegui ali, eu fiquei posicionado bem no corredor ali que ele passaria, para tentar pegar justamente o calor da emoção. Porque quando você pega o pronunciamento ao microfone, já é aquela fala preparada, aquela fala, um discurso, né? Calma, um discurso treinado, discurso. E eu queria pegar justamente esse quase que um making off, quase que um bastidor do evento, com esse áudio de fundo ali, que foi o momento da chegada dele. Ele já estava, após a chegada, eu já tinha entrevistado o Rubens Curi, o Geninho. Então, quer dizer, foi bem na boca do palco ali mesmo, foi coisa de segundos antes de entrar o Vinícius. Senão, teria que pegar só o áudio, o pós, que aí já dá aquela caída, adrenalina, né? ou o áudio oficial do discurso. Agora, eu achei interessante também alguns pontos que eu anotei aqui para falar para o ouvinte da Jovem Pan. Por exemplo, o prefeito de Quatá, Marcelo Pécio, o discurso que ele fez, muitas lideranças de Lençóis, o eixo de poder ampliado. Não estamos mais falando só aqui da região de 30 cidades no entorno da cidade de Marília, que muito provavelmente a liderança do governo permitiu que ele ampliasse a sua base de atuação enquanto deputado estadual, mas a presença, por exemplo, do prefeito de Quatá, Marcelo Pécio, falando que foi eleito 4 vezes prefeito de Quatá, está no seu 4º mandato como prefeito, e as 4 vezes em que disputou a prefeitura de Quatá foram vitórias sobre candidatos do PSDB. E que nesse atual momento o que ele fez? Ele chamou os seus ex-inimigos para conversarem, abriram uma trégua, uma bandeira branca em prol da candidatura de Rodrigo Garcia. Então, quer dizer, o Rodrigo Garcia está conseguindo fazer a união entre árabes e judeus aí, né? Você tem uma cidade, e aí eu chego à conclusão que seria um gesto delicado, por exemplo, o prefeito Daniel Alonso ter participado desse evento, que é do seu partido, né, do PSDB. Lideranças estaduais estavam presentes. Teve a fala do Rodrigo Garcia em telão, que preparou uma fala ali muito legal para o Vinícius ali, que foi exibida no telão, pronunciamento do governador Rodrigo Garcia, para justamente ter o que está acontecendo em Quatá, em várias cidades, dentro da cidade de Marília também. Você ter aí uma pausa na briga local em benefício de um projeto estadual, de um projeto maior,
que aí, no caso, seria a eleição de um pacificador. Né? No momento em que o Brasil está tão dividido, tão polarizado, você ter alguém preparado, que também não adianta ser pacificador e ser um idiota em termos de gestão, alguém que já provou sua capacidade de gestão pelos todos os cargos pelo qual passou, né? Ele transformou a Secretaria de Assistência Social, que era uma pasta nanica, numa das principais vitrines do estado de São Paulo, né, com projetos sociais que, inclusive, nas cidades aqui, Bom Prato, Casa Abrigo, Casa para Idoso. Então, quer dizer, ali já foi em outra pasta, né? O Poupa Tempo, né? Mas, assim, em cada pasta que ele passou, na habitação, recorde em cima de recorde, quando foi secretário de Habitação, né? Em eficácia, eficiência, construção de casas, entrega de casas, né, com menor tempo, qualidade e menor custo, né? Então, por onde passou, pelas pastas pela qual passou, o Rodrigo mostrou a sua competência executiva. Pode não ser o mais gente boa, tal, mas não é eleição de Miss Simpatia, não é eleição de Miss Beleza, é eleição de eficiência, é eleição do nosso gerentão para o Estado, né? Então, acho que faltou talvez esse gesto de diplomacia. Vi lá o Cavina, o atual presidente do PSDB, Marília, mas talvez a hora ali de pensar um pouco mais num projeto maior, né, e menos no próprio umbigo, menos no próprio projeto pessoal. Poderia ter feito esse gesto aí, diplomático, mas vai saber por quais motivos, aí, talvez pessoais ou familiares, fez a opção em não estar. Agora 8h07. Repita. 8h07. Obrigada, Giroto Filho, pela cobertura, pelos comentários aqui desse cenário político no final de semana. Essa meia hora de Jornal da Pan é um oferecimento Javep Chevrolet Marília. Seminovos com até 2 anos de garantia e taxas a partir de 0,99 em até 36 vezes. Confira na Javep ou acesse javep.com.br. Só para constar também, uma outra informação interessante, eu citei aqui 2 convenções estaduais, a do Podemos e do PP, que ocorreram em São Paulo, partidos que devem apoiar o Rodrigo Garcia, e aí justifico também o 5 vezes deputado, né, Abelardo Camarim, que se dividiu e esteve participando da convenção em São Paulo. Então foi uma divisão ali para estarem ao mesmo tempo em 2 lugares, São Paulo e Marília. E daqui a pouquinho, nossa super segunda. O paleontólogo William Nava estará com a gente. E o Dino também, tá manobrando para entrar. O Dino tá manobrando para entrar aí também, para participar. Estacionar. Jornal da Pan. 8h13. Repita. 8h13. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimar EAD. Acesse ead.unimar.br. Super segunda no Jornal da Pan. Quem estamos recebendo, Wagner? O Dino. O Dino não conseguiu entrar. O Dino não conseguiu estacionar. Mas o paleontólogo veio, né, Wagner? O pai do Dino já está aqui. Já está aqui. William Nava com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Giroto, Wagner, Caine, bom dia a todos, né? E obrigado por esse convite de estar falando aqui um pouquinho desse trabalho sobre a paleontologia, né? Que tanto divulga Marília aí pro Brasil Começou inteiro. semana passada, acho, né? Faz uns 10 dias que você começou a fazer esse trabalho, né? Recente. Tô aprendendo. Passamos a vida toda aprendendo. O Nava perguntou para nós aqui de onde surgiu a ideia de convidá-lo para estar aqui. Né? Ele já esteve uma outra vez, só que ele não lembra de mim, né? No estúdio antigo, eu lembro dele aqui com a Pan. Mas foi, claro, em função da chegada da réplica ali na Sampaio Vidal. Porque a gente falou assim, todo mundo tá tirando foto sentando na janelinha. E quem motivou toda essa história que já projetou no mapa, né? internacional da paleontologia, não tá aparecendo na foto. Daí a gente falou assim, precisamos chamar quem iniciou tudo isso, né? Quem iniciou. Quando foi a origem disso? É uma curiosidade que eu tenho, porque a criança nasce, tá jogando bola ali, o que você quer ser? Bombeiro, quer não sei. E você? Eu quero ser paleontólogo. Né? Foi mais ou menos isso, não foi? Você jogando bola no campinho ali e falou assim, não, eu quero ser paleontólogo. Eu não quero ser Pelé, não quero ser Rivelino.
Sim, são fases das nossas vidas, né? Mas a minha família morava em Dracena e depois que mudamos aqui para Marília, no final dos anos 60, né? A topografia de Marília me chamou a atenção, né? Os vales, né? Os itambés que nós temos aqui, me chamou a atenção e eu achei muito bonito. E eu ficava, assim, na adolescência, me perguntando o que tinha dentro desses vales, né? Que popularmente são conhecidos como buracão, né? Todo mundo chama de buracão da Zona Sul, buracão da Zona Norte. Sim, eles são vales ou itambés. Enfim, eu ficava me perguntando o que podia ter no fundo dessas planícies e tal. E comecei ao mesmo tempo a ler sobre arqueologia primeiro. Eu não entrei na paleontologia, eu comecei pela arqueologia, sobre civilizações antigas, né, sobre a Grécia, então, sobre Roma e tal. A diferença entre arqueologia e paleontologia. Eu comecei por aí. Mas eventualmente, aquele que não sabe, a Karina, o turma do fundão ali e tal, mais desavisado, rapidamente, a diferença entre arqueologia e paleontologia. Sim, há uma confusão até hoje, né, em pleno século XXI, porque a arqueologia vai estudar vestígios humanos do passado. Então é o arqueólogo, que nem o Indiana Jones, ele era um arqueólogo, não um paleontólogo. Do filme e tal. O paleontólogo é o profissional que vai estudar o Jurassic Park. O paleontólogo é aquele cara, aquele profissional que vai estudar os vestígios de animais pré-históricos que ficaram preservados em rocha sedimentar. Então o paleontólogo vai fazer a escavação, vai estudar o fóssil e tal. São duas ciências de campo, né? Tanto a arqueologia quanto a paleontologia são praticadas no campo. Você começou procurando seres humanos, então, aí falou, não vai dar ruim isso daqui. Comecei olhando o céu, ver se via algum disco voador. Isso sim. Sim, essa fase aí foi a fase do movimento hippie, né? Essa foi brava, hein? Foi brava. Nesse horário é bom a gente não falar sobre isso. Não, isso aí gera muita controvérsia, né? A ufologia, mas é interessante também. Mas enfim, eu caí na paleontologia porque meu pai assinava a Folha de São Paulo, né? Naquela época, nos anos 60. E meu pai é vivo, ele tem 94 anos, né? Tal. E eu ficava folheando o jornal para procurar notícia. E quando eu encontrava lá, descoberto um dinossauro em tal lugar, eu falei, que bacana, e eu lia e tal. E recortava essa notícia e guardava. Eu tenho um arquivo, né, sobre paleontologia, que deve ter mais de 5.000 notícias de paleontologia guardado na minha casa. Esse arquivo já está bem velhinho também, tem 50 anos mais ou menos. É um tipo de documento histórico sobre paleontologia que eu formei ao longo da minha curiosidade pela paleontologia. Aí, nos anos 70, eu fui músico, né? Fui baterista, entrei naquela banda do Transação, né? Porque era do Fez Férias, que tinha a loja de Umbanda ali na rua Armando Salles de Oliveira. Sucesso, né? Foi sucesso porque nos anos 70... Até hoje, sabe? Às vezes eu tô na fila do supermercado e o pessoal vem e comenta comigo sobre essa banda. O Transação. Sim, modéstia à parte, o Transação que nós fundamos em 1972 foi sucesso mesmo. Minha filha outro dia quis no Spotify. Truco. Sim, o Transação foi, junto com os Iaraçus, era a melhor banda de Marília. Iaraçu, sim. Naquela época ninguém falava que era banda, a gente chamava de conjunto. Toca no conjunto Transação. Então eu era baterista, meu irmão era contrabaixista. Qual que é esse? Tá parecendo um cachorro isso aí. Um cachorro bravo. A Samanta tá com tosse. Prende. A nossa bobsaura. Ela é a nossa bobsaura. Consegue pelo som saber qual animal que é? Não dá pra saber. É claro, isso aí é extraído de filme, evidentemente, né? São simulações, então. Quer representar um dinossauro carnívoro, possivelmente, né? Pelo som? Pelo som, porque na verdade a ciência não sabe qual era o som que os dinossauros produziam, né? Não dá pra saber. Então esse eu lembro do Ross no Friends. Criados Mas você não recuperou nenhum som nas não tem como, não. Aí a gente já sai do que eu tava falando e entra na paleontologia, mas de qualquer forma... Apesar que você também tava falando de Araçus aqui. São os dinossauros da música, né? São os dinossauros. Não, mas o que foi mostrado nos filmes Jurassic Park, né? Simulações. Sim, são ideias, assim, apenas... Mas você já jogou uma ideia, você falou assim, carnívoro, porque esse som era para intimidar a presa? Provavelmente sim. É como perguntar, William, qual era a cor dos dinossauros? Os cientistas não sabem que cor que eles tinham. Wagner. Se eles eram morenos, se eles eram loiros... Wagner vai perguntar. Imagina o dinossauro loiro, vai ficar lindo.
Não, depois a gente... Ou era o ruivos, ninguém sabe. Ruivo de olhos Wagner, verdes. é a sua pergunta, faça. Mas, William, qual era a cor dos dinossauros, William? Não se sabe a cor exata dos dinossauros. Os paleontólogos se baseiam muitas vezes nos répteis atuais para estimar aproximadamente que eles pudessem ser assim, cor castanho, rajado. Mas seria questão de mimetismo junto à natureza ali? Deles também. Pois é, o ambiente produzia talvez essas situações, essas características biológicas, né? Mas realmente ainda não há uma convicção em relação à cor dos dinossauros. Mas estima-se que eles tinham uma cor tipo um elefante, um rinoceronte, cor semelhante. Porque elefante e rinoceronte são mamíferos. Os dinossauros não eram mamíferos, eram répteis. Loirão aí, eu fiquei imaginando agora. Loirão, ruivo, com óculos de sol, né? E outra, lembrar também que os dinossauros não mamavam, não nasciam não ficavam mamando. Eles não eram mamíferos, eram répteis, eles punham ovos, eram ovíparos. Você falou uma coisa agora aí que os cientistas fazem talvez uma aproximação com os répteis atuais. Sim. Mas não tem uma ala que coloca eles mais como aves? Né? Não tem essa. Nem todo todas as aves são consideradas dinossauros. Todas as aves de hoje, mas nem todo dinossauro é considerado ave. Então existiu no final do período Cretáceo, por conta do choque do meteoro na Terra, sabe aquela historinha famosa? Caiu, toda criança conhece. A gente sabe, caiu um meteorito na Terra. Sabe que a gente sabe que tudo. Não entende. Sim, claro, agora, então, teria caído um meteorito na Terra 65, 66 milhões de anos atrás, que pós queda do meteorito, produziu um ambiente diferente, fez surgir no nosso planeta um ambiente diferente, da qual forçou alguns dinossauros de porte pequeno a se adaptar. E algumas espécies, como o Velociraptor e outros assemelhados, podem ter evoluído para as aves, criando novas adaptações. Então é aquela historinha, ou a espécie se adapta ou morre, se extingue. Então os grandes pescoçudos, herbívoros, nem os mais fortes, foram extintos, né? Os mais fortes. Não cabe nem. Os maiores, né? Os mais rápidos se adaptam. Mas os mais ágeis para se adaptar. Como nós vamos explicar, por exemplo, que as tartarugas existiam desde a era dos dinossauros, existem até hoje. Por que a tartaruga não foi extinta? São as mais rápidas, né? São super corredoras, claro, corre até. Uma mordida da tartaruga? Você vê que. Já viu a mordida de uma tartaruga? Na água elas são ligeiras. Viu? Eu achei legal a frase que você usou. William Nava, na super segunda-feira dessa semana. Isso, super segunda. Paleontólogo marilense, que já é do mundo, né? Não é mais nosso, né? Já virou popstar. Popstar, gente. Até novela já teve. Selo. Mas ele conta pra gente. É seu amigo de infância, ele? Oi? É seu amigo de... Vocês são contemporâneos ou não? Quem? O autor da Globo lá. O Valcir Carrasco? Valcir. Eu não sei, mas eu conheci o Valcir em 2000. Juntos? Não. O Valcir Carrasco eu conheci em 2010, porque ele me procurou aqui em Marília. Em 2010. Porque você é uma estrela. Repita. Né? Você vê quem te Ele me procurou. Quem te procurou? Sim, eu falo com Valcir Carrasco. O Carrasco estava ali atrás de você. Roteirista e noveleiro da Globo. Dele, né, coitado? Ele precisa vir numa super segunda-feira aqui, hein? Sim, porque foi assim a história. Já que você é amigão dele, é chapa, vocês são do grupo de Zap. Vamos trazer o Valcirzinho aqui. Eu não tenho WhatsApp, sabe? Começa segunda, se dura que é verdade, ele não tem WhatsApp. Eu não uso WhatsApp. Tá, mas tudo bem. Mas a história do Valcir começa em 2009, porque eu descobri o Dino Titã aqui em Marília em 2009, na rodovia, os ossos, na rodovia. Descobriu entre quem? Os ossos do Dino Titã, em abril de 2009. Foi inclusive uma coincidência, foi no dia 1º de abril de 2009, hein? Dia da mentira, mas para mim foi uma grande verdade. Você estava onde? Como que foi isso? Não, era um dia da semana, acho que uma quinta-feira, se eu não me lembrei. Eu tinha ido em Rosália olhar algumas rochas. Não tinha nenhum fóssil em Rosália. Depois, pouco antes do almoço, eu cheguei perto do trevo ali da BR-153, antes do pedágio hoje, que naquela época não tinha pedágio, e falei, agora, volto para Marília ou sigo à frente? Aí eu lembrei de um corte na rodovia, que é perto do Júlio Mesquita, e eu tinha estado lá 2 anos antes, em 2007. E naquela ocasião eu passei batido, fui no trevo de Mesquita, mas não parei nesse corte da rodovia. Aí eu falei, vou lá nesse corte. Isso voltando de Rosália já? Em vez de Rosália de voltar para Marília, eu falei, eu vou lá nesse recorte. Nesse corte. Que horas isso? Umas 11 e pouco da manhã, 11 e meia da manhã daquele 1º de abril de 2009, um dia mágico para mim. Se eu com a Liz, já voltaria para almoçar, não nossa, foi um dos dias mágicos na minha vida como paleontólogo, existiram outros, tá? Então eu chego lá, olho o barranco e tal, comecei a ver umas projeções aparecendo na rocha, falei, nossa, parece fóssil.
Aí precisei escalar, porque estava no alto, estava uns 4 metros de altura. Tava fácil, chegou e bateu o olho já. Sim, os fósseis estavam visíveis da rodovia. Se você subisse a colina, não via os fósseis porque eles estavam embaixo. Não dava para ver. O olhar ali, né? O olhar da rodovia pro barranco, né, pra colina, eu falei, parece fóssil. Quando eu subi, eu pus a mão, olhei com a lupa, falei, caracas, é fóssil. Tinha costela, vértebra, aí surge o Dino Titã que tava exposto. Quantas vezes não passamos? Nossa! Não acontece isso com a gente, podia né, ser meu Giroto? Dino, então. Podia. Sabe, Rosário, quantas vezes eu não fiz? Yes! Então, cara, eu descobri esse fóssil e falei, caramba, é um dinossauro. Achei uma vértebra grande, pesando 30 quilos. Sim, porque é o olhar. Eu percebido que era uma vértebra. Sim, porque eu. Percebi, Giroto. Aí que tá a diferença entre. A vértebra tem que tamanho? É uma vértebra grande, ela mais ou menos assim. Tava rolada. Pra você que tá só ouvindo a gente, 2 palmos. Uns 40 centímetros quase. De uma vértebra. Um pedaço da vértebra. Um pedaço da vértebra caudal do titanossauro. Ah, vértebra caudal. Caudal. Foi um dos primeiros fósseis que eu achei. Então, foi um olhar, né, um pouco de olhar mais desenvolvido, Sim. que permitiu que eu identificasse que de fato eram fósseis, porque eles estavam bem escurecidos pelo tempo, sabe? Tomando chuva e sol, vai escurecendo, todo material assim. Aí aquilo que a gente vê em filme, que você vai lá com uma machadinha ali, começa, você fez uma talhadeira, ponteira, fiz, vai quebrando o pincel, Tá nesse caixote aí. Aí sim. É assim que são descobertos os fósseis. Primeiro isola ali para ninguém entrar. Né, passa aquela fita para isolar a área, não é? Não necessariamente, depende. No caso desse Dino Titã, como era uma descoberta no corte vertical, né? Aí você pichou delimitando. Tá, pode ser. Não mexa, sai formiga, vai pra lá. Tá cheio de formiga. Abelha, achei vem todo mundo. As abelhas também, aquelas abelhas que gostam de picar, né? Então, o Dino é de Rosário, então. Hã? O Dino é de Rosália, então. Não, é nosso aqui de Marília. Mas enfim. Rosália é Marília, gente. Rosália é Marília, mas ele foi descoberto na SP333, né? E, enfim, nos dias subsequentes eu fui escavando e fui tirando fósseis. Aí, como eu também sou jornalista, né? Eu escrevi para a Folha de São Paulo, pro Reinaldo José Lopes, que era do Caderno Ciência. Falei, Reinaldo, achei um dinossauro aqui em Marília. Outro dinossauro. Falei, manda um release para mim. Isso foi em... 2007? Não, foi em 2009, em setembro de 2009, que eu me lembre. Aí em outubro saiu a matéria. Você estava em 1º de abril, aí você mandou o release só em setembro. Porque eu primeiro fiz contato com a Universidade de Brasília, o professor Rodrigo, para ver a veracidade daqueles. Exato. Qual a idade do Dino? 70, 80 milhões de anos. 70 milhões, 80 milhões de anos. Que é a idade da rocha onde os fósseis estão. Né? Tá conservadão. Tava jovem até. Tá. Bonitão, É ele que tá ali na Sampaio Vidal. É uma réplica tentando mostrar que era ele. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso após um rápido intervalo comercial. William Nava, ele que é arqueólogo, né, jornalista, tô brincando, paleontólogo. Brincadeira. E o Dino tá manobrando. E você vê que engraçado, a gente achou que ele ia entrar fácil, porque o Coalise participa sempre com a gente aqui. É uma espécie a ser estudada. Não tá conseguindo entrar. Parece que tinha que ter aumentado um pouco mais ali as portas do estúdio para ele entrar. Mas vamos tentar no intervalo aí. Ou puxar o microfone, porque a gente já ouviu, vocês já ouviram, né? Já. Do áudio do Dino aí. Já ouvimos. Acho que a gente colocar. Fazer um repita com o Dino? Vamos fazer. Verdade. Eu imagino o Nava vindo e eles vindo atrás do Nava. Vai ser difícil ter imagem, porque acho que ele não vai conseguir entrar, mas vamos puxar o microfone pro Dino participar. Vamos. Lá da calçada, então. E a gente achou que ele ia entrar fácil aqui, né? Não que é? Coisa. A gente não é. Um rápido intervalo e voltamos com Super Segunda-feira, William Nava, paleontólogo, no Jornal da Pan. Essa meia hora de Jornal da Pan é um oferecimento Internet Way, conectando emoções. No Jornal da Pan, super segunda, com o nosso convidado de hoje, o paleontólogo William Nava, que já está divertindo a gente aqui nos bastidores, né? A gente está acompanhando, não dá para o pessoal
de casa ver nesse momento, mas depois pode acompanhar no YouTube da Jovem Pan Marília, tá bom? Ele trouxe aqui, não são réplicas, verdade, ó, são fósseis, apertar o né? botãozinho vermelho ali do Verdadeiro. YouTube. Isso, se inscrever Nós lá no perdemos canal. nosso YouTube, perdemos o YouTube, e agora estamos começando do zero. Isso. Então, por dó aí, pra gente não ficar muito humilhado em relação vai lá, a Maringá, tá com 50 mil. Nossa, então, Maringá nós temos 50. explodiu. Não, vai lá, se inscreve no YouTube da Jovem Pan. É só apertar Boa, lá o Giroto. botãozinho vermelhinho lá, né? E Isso. vamos ter brindes. Brindes Opa, para quem se gente, é inscrever. verdade. Vamos rolar isso daí. Em breve a Dentro da transmissão campanha do ao Dia dos vivo Pais, lá pelo YouTube. Dentro da campanha do Dia dos Pais, Vai nós vamos também, colocar gente. brindes aí só no YouTube. Só no YouTube que nós estamos precisando. Isso, vai lá, inscrevam-se. YouTube, Jovem Pan Marília, procura lá, se inscreve que depois você pode Não, acompanhar. meu é por dó. Esse é o da Jovem Pan Marília no YouTube da Jovem Pan Marília, Isso. né? Que nós perdemos nosso primeiro YouTube e agora temos que Recomeçar. do zero. Vai também lá, Nilo, dá um intervalinho pro Navas ir lá, apertar o YouTube Nava, vai e lá voltar, e segue a né? gente no YouTube, tá bom? Só se vê lá. Se não tiver seguindo, não entra aqui mais no estúdio. Não pisa mais. E o Dino? Não pisa mais aqui? O Dino tá manobrando. Dino tá manobrando. E você vê que ingenuidade é nossa, né? Porque a gente passou por um processo de adaptação aqui. Quando a gente recebeu, não vou citar o nome dele, um colaborador nosso que participa aqui, eventualmente, às sextas-feiras, né? Então teve que fazer o alargamento de portão, portas, tudo do estúdio, né? Adaptação. E falou, o Dino vai entrar de leve, né? Mas não tá conseguindo o Dino, coitado, entrar aqui. Me fala um pouco das características do Dino, né? Você falou que ele tem em torno de 10 toneladas. Você está se referindo à réplica? Não é o Dino de verdade aquele lá? Aquilo é uma réplica. Ah, é uma réplica. Se fosse de verdade, ele não ficaria paradinho, né? Não ia aguentar. Isso que eu ia falar. Dor nas pernas, fome. Se você leva ele pra passear depois à noite. Leva ele na coleira pra passear. Não, muito divertido. Não, ele é uma réplica, tá? Assim, feita com base nos ossos encontrados aqui em Marília, do Dino Titã que eu tava falando pra vocês agora há pouco. Aquele barulho que ele faz, então, é por amostragem e a cor também. É uma tentativa de imaginar como era o som deles. É o seguinte, gente, é que quando eu vou falar de fósseis, eu costumo ser mais sério. Você fica bravo. Eu não fico bravo, mas eu fico mais sério porque é um tema científico. Você dá murro na mesa aqui hoje. Pra dar audiência. Se eu não machucar minha mão, tá bom. Ou chorar. A gente gosta de emoções fortes. Chorar também a gente aceita. Mas murro na mesa ninguém deu até agora. Até hoje não. É legal um murrão na mesa. Só se eu sair no meio da tacar esse fóssil. Também. Vixe, já pensou? Mas aí mira no Wagner, né? Não, eu vou escolher. Não, tudo bem, ó. Que absurdo isso, gente. Que ousadia. Depois falam mal da gente que a gente não deixa o convidado falar. Vamos deixar ele falar, né? Silêncio absoluto. Vai falar, Nava. Sim, a réplica é uma conquista, né, da cidade de Marília através do MIT, que vocês sabem, município de interesse turístico, que a cidade conquistou em 2019 junto ao governo do estado, né? São 645 municípios e Marília foi contemplada em 2019. Então o MIT permite que anualmente as cidades, né, recebam uma verba X para investir, né, no turismo, só no turismo. Né? Fala, por que não investe na educação, na saúde? Verba sim. carimbada. Verba carimbada, tá? E não é dinheiro da prefeitura, é dinheiro do estado de São Paulo. Assim como foi aquelas outras réplicas que teve aqui em Marília em 2013, que o pessoal destruiu na cidade. Mas enfim, aquela época não tinha MIT, né? A cidade não era. Agora eu tô com medo do aí, dia. Tá tão tranquilo. Então, esse dinheiro veio, né? Eu não sei quanto que é o valor, mas não importa. Foi, então, remanejado para investir na remodelação do Museu de Paleontologia, que depois deve ser reinaugurado agora em agosto, né? Vai ficar bem bonitão e tal. E 2 réplicas de dinossauros. O titanossauro que está lá fora, que muita gente, milhares de pessoas já visitaram desde o dia 2 de julho e tiraram foto e comentaram e compartilharam. E uma que está dentro do museu, não acessível ainda ao público, que é o Abelissauro, que era um dinossauro carnívoro que também nós temos registros aqui na região de Marília através de dentes isolados. Dentes isolados. É mais fácil a teoria da Karina ter acontecido em relação a esse. Giroto, tava demorando. Que são dentes isolados. Então, as 2 réplicas representam animais pré-históricos que viveram. O pé direito permite isso no prédio ali? Sim, o Abelissauro era um dinossauro de 4, 5 metros de comprimento e 1,80 m, 2 de altura. Capivarona? Uma capivara gigante. Pode ser. Pode ser. Não. Compare com uma capivara. Ele vai ser liberado quando para visitação? A partir da reinauguração do museu. Pode ser em então agosto. Tem uma surpresa lá dentro. Sim. E vocês colocaram já uma isca lá fora, que é o Dino. Né? Sim. Mas nosso carinho é com o Dino. Porque a ideia, quando veio da Bahia, essa réplica, as 2 réplicas, na verdade, não era colocar o grandão dentro do museu, porque não caberia mesmo. Não tinha como entrar. Mas quando essa réplica chegou aqui em Marília, acho que no dia 2 de julho, que foi um sábado, veio da Bahia aqui, em cima de uma carreta. As 2 réplicas vieram. Imaginem quantas cidades passou.
Bahia, Minas, então, até chegar em São Paulo. E teve toda uma logística para descarregar com cuidado a réplica no chão, ali na calçada, na frente do museu, para que não acontecesse nenhum dano, não resvalasse no postinho e tal. Então foi um trabalho muito bem feito da equipe. Qual material? Fibra? Da Bahia que veio junto. Resina? Elas são feitas com estrutura de ferro dentro, isopor e fibra de vidro fora. Ele é revestido, então ele pode ficar externamente, não tem problema. Pode tomar chuva e sol, é claro, não vai durar eternamente, né? Acho que de 2 em 2 anos é bom passar um verniz e tal, mas é adaptada para ficar externamente. Agora o Dino, né? O Dino, você estava falando algumas das características, né? Pelo tamanho da alçada que chega a isso, você falou algo em torno de 10 toneladas, né? Provavelmente. 2 coalizes. É difícil terminar, a não ser que se encontre o esqueleto quase completo, é um pouco difícil determinar o peso do dinossauro, porque você vê os ossos e tem que imaginar musculatura, carne, nervos, quanto que isso daria, quanto seria o peso dele. Então ainda são estimativas, pesava 10 toneladas, né? Lembrando que esses bichos não existem mais, então eles pesavam aí 10, 15 toneladas. Tá extinto. O Dino é o último que ficou então. Foram extintos. Aí não dá para reproduzir, então. Não dá. Não dá para trazer os dinossauros à vida, porque tá tudo petrificado. Mas não tem ali. Sabe aqueles mamutes da Sibéria? Mamute, que viveu na Era do Gelo? A Era do Gelo, eu já lembrei do desenho. Então, acho que na Europa estão tentando trazer à vida esses bichos, mas eles viveram até 10 mil anos atrás. Então, provavelmente, as células ainda estão preservadas, mas os dinossauros não. Gelo ali também, né? E o gelo que preserva, né? Por isso tem o permafrost lá e tal. Mas em termos assim de ressuscitar dinossauro, só Hollywood mesmo. Só o Steven Spielberg. Mas nós somos melhor que Hollywood, então a gente consegue aqui também. Né? Se Hollywood consegue. Mas aqui é o verdadeiro. Eu quero esse tal de Hollywood aí. Diz que vai passar pela região aqui. O Carrasco também. É pré-candidato a deputado federal agora. É isso? Sim. Esse vai ganhar. Todo mundo passa agora. Agora todo mundo passa por aqui. Até o Hollywood vai passar. Hollywood. Mas eu quero perguntar depois sobre aquilo que eu comentei nos bastidores. Antes que a Karina dê algum fora, é bom deixar claro que maldade. Que os homens e os dinossauros nunca viveram ao mesmo tempo. Não foram contemporâneos. Não foram contemporâneos. Então os mamutes sim, mas aí são 10 anos, né? 10 mil anos atrás. 10 mil anos atrás. Agora, você falou uma coisa que é interessante para quem eventualmente ligou o rádio agora, ou quem não vai ter a paciência de acompanhar o programa inteiro pelo YouTube daqui a pouco. Toda ave é um dinossauro, é isso? Sim, porque... Nem todo réptil Mas nem todo dinossauro é uma ave, né? Mas todas as aves são dinossauros. Isso é um conceito na paleontologia. Porque a linhagem das aves derivaria desses dinossauros carnívoros de pequeno tamanho associados aos velociraptors, maniraptoras, que pós o impacto do meteorito conseguiram criar nichos ecológicos para sobreviver, só que se modificando, evidentemente, né, anatomicamente. Antes do meteoro, não. É difícil saber, não dá para saber. Só perguntando para alguém que estava lá, né? Para quem estava naquele momento que viu o meteoro, fala: meteoro, tira uma foto. Olha ali, tá virando ave. Não, gozado que o meteoro. Olha o réptil ali como tá virando. Metamorfose ambulante. Gozado que a queda do meteoro, que foi um evento importante, ninguém fez uma selfie do meteoro, ninguém tirou uma foto. Na hora da correria, ninguém pensou, né? Todo mundo saiu correndo. Foi tanto, né? Que ninguém. Salva a sua vida. Nós temos o suspeita de que alguns. Salve se quem puder. Se fosse nos dias de hoje, você pode ter certeza que todo mundo ia estar lá. Nossa, olhar e apreciar o momento. É porque correr também não ia adiantar muito, né? Mas enfim, é como morar hoje, é como habitar hoje perto de um vulcão, né, que está em atividade, que nem lá o Etna na Itália. Se ele entrar em erupção, e as cidades ali perto, entrou né? Em erupção? Se ele novamente entrar em erupção, Navas anunciando aqui erupção do... Não, caso ele, né, porque tá adormecido, né, mas ele teve uma erupção, não sei, no século XVIII, XIX, não sei. Mas eu não entendi a frase ainda. Toda ave é um dinossauro. Nem todo dinossauro é uma ave. Sim, porque haviam dinossauros parentes dos répteis. Os dinossauros foram grupos, foi um grupo de répteis exclusivamente terrestre. Não tinha dinossauro voando, nem dinossauro no mar. Esses eram criaturas voadoras, como o pterossauro, o pterodáctilo, que toda criança conhece, e os répteis marinhos daquela época, que não existem mais, como mosasauro, ictiossauro, plesiosauro, eram répteis que habitavam os mares primitivos. E os dinossauros
tipicamente terrestres. Será que eles nadavam? Talvez podiam nadar um pouco, que nem o espinossauro. Colocar o pé na água, pelo menos. Dar uma refrescada, né? Devia ser muito quente, né? O planeta Terra era muito quente na época. E algumas regiões, né? Por exemplo, aqui no que hoje a gente chama de Oeste Paulista, né? Lembrando que naquela época não tinha divisa de estado nem nada, o homem não existia, tá? Essa região que a gente chama hoje de Oeste Paulista e Triângulo Mineiro foi o habitat de dinossauros, tá? Então, eles não eram em todo lugar? Não, tinham nichos, tinham regiões. Talvez eles habitassem regiões mais propícias. A nossa era. Essa região aqui que pega hoje as cidades de Marília, Prudente, Araçatuba, Rio Preto, Uberaba, Uberlândia, vai até o sul de Goiás. Era uma bacia sedimentar naquela época, que hoje se chama Bacia Bauru, e onde viviam dinossauros. Mas havia outras bacias sedimentares pelo Brasil e pelo mundo que abrigavam dinossauros também. Tudo bem. Estamos falando aqui da nossa região. Isso que é legal, falar aqui da nossa região. Da nossa região, é legal. E é legal saber que onde hoje nós habitamos, né, onde nós moramos hoje, eles foram os primeiros habitantes aqui. Os dinossauros foram os verdadeiros donos destas terras. Só que essas terras que eu estou falando é bem diferente da terra que a gente vê hoje, não é? E você vê que injustiça. Todo mundo fala dos índios e ninguém fala que eles eram os dinossauros, né? Pô. Ninguém lembra dos dinos. Não tem o dia do dino. Outra coisa tem o também. dia do índio, mas não tem o dia do dino. Do dino, né? Outra coisa, nessa fauna aí que existia, nós estamos falando o quê? Em 70 milhões de anos, mais ou menos. 70 milhões de anos atrás. De acordo com a ciência. O dino era bonzinho ou o dino era meio que o... Provavelmente você vai responder já, após um rápido intervalo. Se o Dino ia pra diretoria todo dia, ou se o Dino era meio CDF, ficava na primeira fileira ali, nessa fauna que tinha aqui, e o Dino tá quietinho, né? O Dino tá quietinho. Chama ele. Opa! Eu ouvi. Tá chamando. Brinca, vai brincando aí. Ficaram com medo, né? Ficamos. Abre a porta, né? Não. União Motos, União. Agora 8 horas e 48 minutos. Repita. 8h48. O Dino querendo entrar. Que espécie é essa? Como a gente não sabe qualquer som serve, né? Serve. Sim, um rugido de um leão. Qualquer não pode pôr latido. A girafa latido é parente, de cachorro, não, hein? Girafa é parente? Porque girafa é um bicho meio estranho, né? Mas a girafa é um mamífero, né? Girafa é mamífero. Aí não tem nenhum. Não tem nenhum parentesco com o dinossauro. Os únicos animais que têm parentesco com dinossauros, além do que eu falei, com as aves, né? Diretamente, são alguns grupos de crocodilos. Né, que já existiam na época dos dinossauros. O jacaré, por tabela, pega também. Então. Sim, jacaré, crocodilos. Por exemplo, o crocodilo do Nilo e o gavial da Índia já existiam na era dos dinossauros e existem até hoje, eles não foram extintos. Adaptação. As baratas também. Legal, barata. As baratas são insetos, cara. Que todo mundo tem aquela repulsa por barata, né? Não sei o que lá. Não tem, não convivo com tanto. Na China, sim. Na China faz lá um espetinho de barata, enfim. Mas as baratas estão na Terra, de acordo com a ciência, há mais ou menos 300 milhões de anos, desde o período carbonífero. Então, tem organismos que existem antes dos dinossauros e sobreviveram até hoje. Por isso que é legal a magia da vida na Terra, que envolve nós também, é muito interessante e muito legal. E quando nós falamos especificamente dos dinossauros, é muito divertido falar dos dinossauros, porque falar desses animais pré-históricos tão fantásticos, você pode brincar com eles, né? Dinossauros são um produto turístico em todo o planeta Terra hoje, né? Então, eu senti um certo escárnio seu falando de Hollywood, mas o Spielberg fez um bem. Sim, porque a partir ali do Parque dos Dinossauros virou protagonista. Claro, você tirou daqui. Mas enfim. Você vê que tem hora que eu acerto, né? Essa é a hora que eu saio da entrevista. Dentro, hein? Sim. Essa é a hora que eu saio da entrevista, porque na sequência eu vou fazer alguma cagada. Então eu já saio agora. Isso é só segunda, mas para quem sintonizou agora o Jornal da Pampa, paleontólogo William Nava é o nosso convidado da Super Segunda. Nava, sem S, né? Nava, sem o S. O seu Instagram é @... Não, meu Instagram é Navassauro. Navassauro. Com 2 S. Não, @Navassauro.
Não tem arroba, né? Tem, todo Instagram tem. Todo Instagram tem. É só do Nava que não tem. É Navassauro, só se o meu não tiver, eu não lembro. Então você não coloca o arroba, deixa sem arroba mesmo e vai tentando aí, né? Porque o dele não tem. Arroba e tal, Navassauro. Mas a gente tava falando do Jurassic Park. Mas assim, vamos complementar essa ideiazinha aí. É muito legal porque os filmes, a partir de 1993, levaram a paleontologia para junto da população, até em nível mundial, e particularmente no Brasil, que o assunto dinossauro ainda era bem assim afastado, longe das pessoas, aproximou, né? É claro, o filme é feito para vender, né? Ganhar bilheteria, faturar bilheteria, mas entre perdas e danos e ganhos, tal, foi mais positivo do que negativo. A ciência não pode assim ficar questionando tanto os filmes, porque eles não são feitos com base científica exata, porque aí fica uma coisa meio, né? O filme tem que causar um entretenimento, causar um temor, causar uma alegria. O dinossauro tem que ter um comportamento X ou Y, enfim, para mexer com o público, para cativar o público. Para dar bilheteria, né? Exatamente. Então, os filmes, né, do Steven Spielberg, os Jurassic Parks aí, são talvez os grandes cientistas, talvez promotores. Sim, divulgadores, né? Vocês ficam irritados por causa das incoerências, seria isso? Que vocês ficam meio melindrados? Particularmente não, mas tem pesquisadores lá na Europa, América do Norte, que ficam, né? Porque nós passamos tal informação para Hollywood e eles mudaram a nossa informação. Agora, o que é legal é que a partir do filme a gente se sente especialista em dinossauro, né? Porque a gente assistiu o filme, a gente fala, eu entendo tudo de dinossauro. Sei de tudo. Aí você vira e ainda mais na fase atual, né? Na fase atual cai um avião, todo mundo é especialista em aviação. Sim. Você assiste um filme de dinossauro, eu sou um especialista. Sou um PhD em dinossauros. O que existe mais hoje em dia é especialista em tudo, né? Mas eu digo assim, o filme para você trazer a molecada pro seu lado, porque aquilo é mágico demais, né? E aí é fácil trazer o interesse da molecada para o tema, né? Coisa que até o filme era mais difícil, né? Era mais distante, difícil, né? Felizmente os filmes foram muito positivos, né? A grande incoerência que você fala científica é essa, né? De ser impossível, né? O mamute até possível. Não se discute porque o filme foi produzido pelo homem e não tinha como, né, não colocar um homem, um ator, uma atriz no filme para contracenar com o dinossauro. Só não ia ficar só um filme de dinossauro. Então tinha que ter lá o parque, né? Na ilha, como é que chamava aquela ilha lá? Sei lá, na Costa Rica, enfim. Tinha que ter toda essa ambientação envolvendo homens, né, cientistas e dinossauros. Mas você não consegue, para criar um ambiente legal, para atrair sucesso e atrair o público. Para justificar o dinossauro, né? E justificar o investimento e os gastos. Uma máquina do tempo, né? Milhões de dólares. Que é possível também. Uma máquina do tempo levando o homem lá para a era dos dinossauros, né? No cinema, sim. O cinema fisicamente faz. É possível. Ele é bem... o cinema faz. Não, a máquina do tempo, fisicamente, ela é possível. Né? O duro é a tecnologia para implementá-la. Mas seria outra opção, né? Levar os homens para lá ou trazer os dinossauros para nossa era, né? Sim, soltar os dinossauros na Sampaio. Mas o Dino, eu deixei... Deixou o Dino escapar. Eu deixei a pergunta, o Dino era bonzinho? Como que era o Dino na fauna dele, na época ali, com os contemporâneos dele? Então, esses animais, os dinossauros, o grupo específico de dinos, tinha os carnívoros, os herbívoros, né? E os onívoros, né? Devia ter espécies que se alimentavam tanto de carnes quanto de vegetais. Isso a gente sabe através da descoberta dos dentes. Mas não era muito diferente dos animais de hoje. Hoje nós temos o carnívoro e o herbívoro. O leão é carnívoro, né? A zebra é herbívora, tá? Então a ciência, né, a paleontologia aprende muito observando os animais de hoje, principalmente o continente africano, né? Onde tem os parques nacionais, que é talvez o mais próximo do que se pode ter de natureza preservada é o continente africano, né? Não está alterado. Então você vê os animais, né, pastando lá na savana, todos em comunidade, entre aspas, né? Mas sempre tem o predador e a presa. O predador e a presa. Então, na era dos dinossauros, sem dúvida, os grandes titanossauros, os grandes herbívoros, eram presas dos carnívoros, de menor tamanho. E isso é verdade, porque durante as escavações aqui em Marília, do esqueleto do Dino Titã, nós encontramos vários dentes do carnívoro abelisauro. E dente de crocodilo também. Mas, Nava, desculpa, são muitas, o jeito até de falar, espécies. O que, como ou quem valida essa espécie que realmente é dinossauro, não é um animal ali qualquer? Ah, tá.
Bom, Porque fica essa curiosidade, as pessoas brincam, falam, se alguém colocou ali um osso só pra enganar, Não, você como fez que mesmo a vocês pergunta? validam essa veracidade? Eu quero saber, fiz. Não, 10 mil anos atrás, Gente, eu quero o saber. cara foi com uma picareta lá Não, e colocou lá um filho. osso de mutante pra complicar a vida do Nava aqui Vamos hoje. esclarecer. Não, Geralmente tá na esclarece, rocha, né? é porque tá na rocha, eu sei, mas Pegou uma ele- serra elétrica Tira. e grudou lá com argila. Não, a pergunta dela Eu vou faz te todo beliscar sentido. daqui, Giroto. Porque tirou, mas tá, e vai pra onde? Quem valida a veracidade? Quem Tá. identifica qual dinossauro é? Ótimo. A vozinha do Qualise, por exemplo. Vamos lá, que não vamos né? lá. Não é? Quem prova que não é a bisavózinha Não é, do Qualise gente. e que é o Dino mesmo. E não é só essa questão da diferença Sim. do animal, mas É. qual espécie que é. Tá. Então, os dinossauros já vêm sendo coletados ao redor do mundo do ponto de vista científico, vou falar até, não aleatório, de 150 anos para cá. Então, a paleontologia é uma ciência recente. Mas se encontram ossos que se sabe hoje que eram de dinossauros desde a China antiga, há 2.000 anos atrás. Eles já encontravam ossos imensos. Como naquela época não tinha ciência, não tinha ciência. E a civilização chinesa tem 5.000 anos. Mas tudo bem. preservaram alguns ou destruíram tudo? Eles cavavam as regiões semidesérticas para captar água. Nos vilarejos chineses de 2.000 anos atrás. E encontravam ossos grandes, que hoje nós sabemos que eram de dinossauros. Naquela época o termo dinossauro não existia, não tinha nenhum cientista. A quem eles assimilavam ou associavam aqueles ossos grandes? A dragões. Por isso que surge a lenda do dragão chinês, famosa. Sabe a lenda do dragão? Nada mais é do que ossos de dinossauros que eram descobertos no território chinês. Mas agora eu fiquei triste. O dragão Super não legal. existe. Não, porque você percebeu que não existe dragão. Porque foi uma aula Ó, agora. não existe dragão como um mamífero na Terra hoje. Não, mas existe. a gente vê lá. Tem o dragão de Komodo, na ilha de Komodo, na Indonésia, mas ele não é um dragão, ele é um réptil que não tem parentesco com o dinossauro, é um réptil que solta aquela baba e envenena as vítimas dele, o búfalo, sei lá, mas ele não é dragão. Então, isso é algo que está no imaginário do homem, das civilizações antigas, o dragão. Porque eu penso. Né? Eu penso, tem hora que eu penso. Logo eu falo. Aí, na estrada, assim, acho que eu tava indo para o Birajara, ali entre o Vilão de Birajara, que é bem rural ali, uma estradinha vicinal bem rural. Daí eu falei assim, por que a gente tem as granjas de galinha, carneiro, boi, né? Não tem nenhum outro animal que nos entregue mais proteína, né? Do que esses, né? Porque a gente está há milhares de anos repetindo a mesma fórmula dos nossos antepassados, né? Será que não surgiu nada? Tipo, vamos criar capivara, que dá mais proteína, a relação com os benefícios. O dinossauro não seria, né? Porque ele é muito lento, ou ele seria uma alternativa para a gente de abastecer a humanidade com proteína? Olha pra mim. Se existisse, Ele era rápido o crescimento dele? Como que era? não se sabe. Não se sabe se o dinossauro crescia Porque rapidamente hoje ou não. tá tão evoluída a genética que em 10, 12 meses aí Sim, se abate sim. um Nelore aí, né? Tá. Nós estamos falando de bicho vivo. Fonte de proteína Mas no ser humano. bichos extintos ainda nós não temos essas respostas, Giroto, infelizmente. Por exemplo, o Vou ficar Dino, te para chegar no devendo. tamanho dele, que era o tamanho adulto, né, de 10 toneladas. Quanto tempo demorava? Um ovo que era desse tamanho. Já seria melhor que ovo de galinha, né? E é do tamanho de um ovo de avestruz. É isso que eu ia falar. É, o ovo de avestruz. Pois é. Então, mas Mas quanto compara tempo um ele botava? avestruz, que é uma ave de hoje, com um titanossauro, um esqueleto de um bicho. Pô, o ovo de avestruz é muito grande. Ou o titanossauro punha ovos muito pequenos. Enfim, os ovos de titanossauro eram assim. Era essa circunferência aqui, ó, do pedestal. É uma ali, ó. tecnologia deles, então, né? Talvez de sobrevivência. A biologia deles era não assim. aparecer muito no começo, né? A biologia deles permitia que eles pusessem esses ovos arredondados e o filhote nascia, tal. Aqueles que não Mas de nasceram quanto tempo ela viraram. botava? Não se sabe também. Nossa, é duro lidar. Quando eu tiver né? essas informações, eu entro em contato com a Jovem Pan de novo e falo, eu já tenho essas respostas, eu vou ir de Vamos novo. voltar lá, vamos voltar lá. Era todo dia. Eu já vou Todo responder dia, isso aí. a dinossauro ia lá e colocava um ovinho no Mas aí, ó, complementando a pergunta da Karine. Como você sabe que isso aqui é de dinossauro e não é de outro bicho, né? Que você me perguntou. Bom. E de qual dinossauro é? Exato. Mordendo, então. Karina. Pode morder aí, que você vê pelo gosto que não é gosto Na de mordida boi. é forte, é a parte mais forte do corpo. Certo. Porque a maioria dos animais que veio na pré-história ficou soterrada em leito de rio e lago. Esses que ficaram soterrados viraram fósseis. Os que não ficaram soterrados, que desapareceram, o homem não conhece, né? Então, como eu falei, já é descoberto na China antiga, mas tá.
Aqui no Brasil, vamos pegar Estado de São Paulo, começam a ser descobertos, começam a ser detectados vestígios de possíveis dinossauros aqui no comecinho do século passado, no começo do século XX, na região de São José do Rio Preto, quando cavavam, tinha um padre lá em Rio Preto que cavou um poço para fazer uma cisterna e achou uns materiais diferentes, que depois se concluiu que era placa de tartaruga, dente de dinossauro carnívoro. Então esse registro de São José do Rio Preto é o primeiro registro da existência de dinossauros aqui. Essa data aí é 1900... Tirando das pedras aqui de Rosália que você achou, normalmente é quando vai cavar para buscar água que acha. Eles estão soterrados por aí, ó, em rochas sedimentares. Todo dinossauro em qualquer lugar do mundo está soterrado em rocha sedimentar, seja na América do Sul, do Norte, na Europa, na Ásia, na África, eles estão soterrados. Quando tem uma erosão, a erosão expõe rochas e pode aparecer um fóssil. Ou quando o homem realiza uma obra para fazer uma rodovia, ou para fazer um poço, para fazer uma ferrovia, como aconteceu muito aqui no Oeste Paulista no começo do século passado, cortar para fazer ferrovia. Quando corta o solo, em cima tem o solo comum, que a gente chama de terra, vegetação. Embaixo tem o quê? A rocha sedimentar. Então, na região de Prudente e de Monte Alto e Araçatuba, quando eles cortaram os ramais ferroviários, apareceram muitos ossos de dinossauros. Em 1920, 1930, aparecia. A curiosidade que eu tenho, por exemplo, não sei quem foi que falou isso uma vez, não sei se foi o Pavão, tal, da gente pegar aquele vale ali de Marília, agora que acaba a curva ali da Via Expressa, sei, tive lá. E recriar. Né? Legal. O que a gente teria para recriar? Quantas espécies? Podia fazer um parque de dinossauros aí embaixo. Então, mas quais seriam as principais? O titanossauro, podia pôr uns voadores. Mas a gente tem como fazer réplica deles? Tem como... Tem pessoas que fazem réplica, são os paleoartistas, né? Que nem esse que fez o nosso aqui de Marília agora. Porque dá para fazer. O lado lúdico nosso é imaginar como que seria naquela época e você tentar reproduzir uma fração daquilo, um alqueire, que você pega um alqueire e fecha um alqueire. Uma janelinha para o passado. Que seria mais ou menos ir na floresta, ou qualquer floresta virgem fechada, e ver como que é hoje. Aí você tentar reproduzir o ambiente deles. 10 milhões de anos atrás, né? Como que era o ambiente deles. Era terrível, ou 70 milhões de anos atrás. Terrível. Não tinha nem SUS naquela época, né? Não tinha, nem não tem nada de... Não tinha nada. Mas seria legal fazer esses parques temáticos mesmo, abordando dinossauros, porque são os parques temáticos que mais faz sucesso em todo mundo. Olha lá na capital, em tudo. Veja, né? Qual que é o mais visitado? Né? Sim, mas vamos pegar aqui no Brasil, tem o Olímpia, tem Foz do Iguaçu, tem vários lugares que tem parques de dinossauro. São bonitos. Eu não conheço de Olímpia. Em São Paulo tem. Que era horrível, né? Sim, na Castelo Branco é perto da cidade de Quadra, indo pra... Não, tinha um na beirada ali, na BR, no Rancho da Pamonha, não sei. Na BR não, ali era feio pra caramba. Na Castelo Branco eu lembro. Ali eu visitei esse que você está falando na Castelo Branco, eu visitei lá em 1998, quando meu filho era pequeno, né? Dá tétano nas crianças. Seu filho não teve problema, não? Não. Meu filho era pequeno na época. Ele tinha 10 anos. Ele nasceu em 88, né? E nós passamos na rodovia e falamos, vamos parar para tirar foto. Tinha o Rex. Eu fiz o meu filho subir. Você entrava dentro do dinossauro e saía na boca aberta dele e tirei uma foto do Guilherme, que é meu filho, Sendo né? engolido. Foi legal. Era um parque, eu não sei se existe lá ainda, deve existir. Então, mas era mal feito, né? Porque foi em 1998, há quantos anos atrás já? Mas enfim, novas descobertas de fósseis trouxeram novas informações científicas e essas informações foram adaptadas para o lazer, para o entretenimento paleontológico, para o lúdico, para tentar fazer o dinossauro como ele seria de fato. Não como se imaginava que ele era há 30 anos atrás, 40, que aquele pescoção lá para cima comendo a árvore. Hoje se sabe que os dinossauros pescoçudos, que nem o titanossauro que viveu aqui, eles não comiam copa de árvore alta, porque aqui não tinha nem árvore, não tem fóssil de árvore aqui. Então eles eram animais pastadores, eles pastavam, que nem as vacas hoje. Então eles deviam ser... Então, para que um pescoção daquele para pastar no chão? Pois é, era biologia, né? Enfim, da época. A cauda é para dar o equilíbrio. O equilíbrio, Tanto, a dinâmica. Você vê o Tiranossauro Rex, é assim também, cauda e pescoço no mesmo plano. Para fazer a gangorra, né? Para haver um equilíbrio. Mas é legal, porque o crânio do T-Rex, eu vi um crânio do T-Rex, estava no Museu Nacional do Rio, que pegou fogo, né? Era do tamanho dessa mesa. Eu nem vou fazer essa brincadeira porque eu não quero ser um crânio gigante. Eu lembrei de 2 pessoas aqui para comparar.
A gente vai falando e vai lembrando, né? Fulano parece isso, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Mas é legal, assim, tratar desse assunto paleontologia e falar especificamente dos dinossauros. Quem enterrou de dinheiro na Maria Isabel dava pra conseguir um parque desse. Imagina, ponto turístico daí, né? Sim, é porque, como eu falei, né, e vou repetir, dinossauros é um produto turístico hoje em todo mundo, né? Tem países que exploram muito os dinossauros, como a Argentina, a China, Estados Unidos. Faz tudo, né? Tudo camiseta, chaveirinho. E existe toda uma produção comercial envolvendo dinossauros. Os brinquedos, você falou desse na Cancela que saia a cabeça, mas os brinquedos, né? Você faz brinquedos, é um parque temático. É tão legal ter um desse aqui. Isso é uma grande tacada assim, turística e comercial para uma cidade. Teleférico, aí sai a cabeça de um, assim, né? Igual na Disney. Mas nós aqui em Marília temos assim os vales, esse que você falou da Via Expressa ali, que de um paredão ao outro daria para fazer Quantos visitantes que vieram em Marília no museu e conversaram comigo falaram, por que vocês não fazem um teleférico? Eu cansei de ouvir isso aí de visitante que visitava o museu. Eu falei, a gente pretende futuramente. I don't know. Mas enfim, tinha que. Ficou todo mundo em silêncio. Sim, porque é um investimento, né? Que eu não sei quanto. Talvez a iniciativa privada tem que abraçar isso. Talvez, mas Marília mereceria um parque desse. Sim. Você faz um teleférico em cima, a pessoa pode ver o vale lá embaixo, ver os paredões, coloca umas réplicas de dinossauro lá embaixo e tal. Então isso aí a gente sabe, envolve tudo. A causa acontece, né? Tem que convencer o Unimar. Porque aí a coisa acontece. Sim, é verdade. Sim, eu estudei no Unimar e tal. Pode falar, por favor. Quando eu fiz jornalismo no Unimar, eu inclusive encontrei fósseis lá. Depois que vai deixa eu ver como é que chama, em direção à fazenda. Eu não vou falar nomes aqui. A fazenda experimental, mas isso foi há 20 e tantos anos atrás. Mas enfim. Já era fóssil naquela época. O Dr. Márcio fez. Fosse um pouco pro campo. Você sabe que lá no fundo do vale. Sabe que no fundo do Vale da Unimar tem um lago, né? Lembra? Tem um lago lá. Lá na fazenda experimental? Isso, na fazenda experimental. E na época que eu estudava lá, o jornalismo, eu acho que foi quando eles cortaram o solo, o terreno, para descer uma estradinha que depois foi asfaltada para acessar a planície e chegar no lago. Eu fui algumas vezes lá, depois eles proibiram. Então lá eu achei fóssil no corte da estradinha da Unimar. Foi em 1997. Achei fóssil ali. Tá guardado. Ô, Nava, como paleontólogo... Você pulando a Unimar, pula o Nesp ali. Passou. Tem um famoso ali, né? Um dinossauro ali. Eu vou de novo me esconder. Enfim, eu acho que nós temos assim vários elementos na cidade que poderiam apoiar a criação de um parque de dinossauros em Marília. Para o futuro, é claro, né? Para o futuro, porque isso demanda tempo, de recursos, etc. Que a gente não tem, né? A gente investimento. Não tem, vamos supor, convencer um Beto Carreiro da vida, né? Convencer um... Porque iniciativa privada. É negócio isso, é negócio. E gera muito. Gera. A gente está brincando aqui, mas gera muito dinheiro. Isso. Claro. E aí tem que estender tapete vermelho pro tal do Spielberg lá, porque através do sucesso que foi a série, né? O mundo inteiro passou a consumir isso e com muita vontade. Tem crianças que são fanáticas pelo tema dinossauros, né? Sim. E estudam e aprendem tudo, consomem conteúdo. Tem réplicas pequenininhas em casa. E aí fica tão raro um lazer em família, né? Porque você poderia ter ali a chance de um lazer em família, né? No final de semana e a família inteira pro Parque dos Dinossauros. Sim, né? mas isso é tão bacana. E você fez lembrar de um detalhe importante. Quando eu descobri o primeiro... Porque você não perguntou, William, quando você descobriu o primeiro fóssil? É sério do Wagner, pera um pouco. Ninguém perguntou. O Wagner pergunta. Posso falar já? No final, deixei pro final. Ô, William, quando você encontrou o primeiro fóssil? Porque tem uma história que envolve o filme do Steven Spielberg, sim. Então, podemos já? Tá. Claro. O primeiro fóssil... Pergunta pelo Wagner. O primeiro fóssil que eu achei também foi em abril de 1993, olha só. 1º de abril também? Não, foi o dia do mês de abril, eu não lembro, mas foi em abril de 1993. É aniversário de Marília também, né? Também E eu faço aniversário em maio, mas tudo bem, não tem nada a ver. E aí, E eu faço em março, também nada a ver. Nada a ver. E ela faz. Você é taurina também? Opa. Você vê que é tudo nada a ver e tudo certo. Tudo certo, tudo nada a ver, tudo certo. A história do primeiro fóssil. E quando reclama da gente, mas ele também desvia. Muda. Até a gente fica pensando, o que a gente perguntou mesmo? Por que tem a ver maio com... Então, olha só. Onde eu descobri esse primeiro fóssil? Pergunta do Wagner, peraí. Do Wagner. Repita. Aonde você descobriu o primeiro fóssil? Na estrada municipal Padre Nóbrega, Rosália. Estrada de chão. Esse eixo aqui
Pelo Tá. jeito é forte pra ele. Ele tinha uma picada dos dinossauros. Depois ali. que desce a serra, tá lá. Eu achei esse fóssil em 1993, beleza. 93. E 2 anos até 2 anos antes, até 91, eu era bancário. Eu trabalhei no Banco Itaú 17 anos. Eu mexi com dinheiro no banco, mas eu já sonhava com os dinossauros. Eu lia sobre os dinossauros, eu era um fanático pelos dinossauros. Mas eu nunca imaginei que podia encontrar um fóssil em Marília. Por isso que para mim foi uma grande realização. E depois para Marília foi uma grande realização. Alguém descobrir pela primeira vez um fóssil de dinossauro. E essa pessoa escolhida, modéstia à parte, fui eu, e eu agradeço eternamente. Popstar Nava. E aí, deixa eu complementar o Wagner aqui, rapidinho. Sim, respeito ao Wagner. Sim. E aí, era abril de 93. O primeiro filme Jurassic Park foi lançado no Brasil em junho de 93. E nós, até apurarmos que de fato aquilo era um fóssil de dinossauro, levou 2 meses. Então nós fomos divulgar a descoberta de Marília, a primeira, em junho de 1993, para toda a imprensa. O que aconteceu com Marília? Uau! Marília foi com as manchetes. Sim, passou no Jornal Nacional. O Cid Moreira e o Sérgio Chapelin falaram o meu nome. Descoberto pelo ex-bancário William Nava em Marília, São Paulo, um fóssil. Cara, imagina a alegria. Sabe que até hoje, você sabe que até hoje falam que você foi massa de manobra do Spielberg. Você fez isso para divulgar o filme dele, uma pré-lançamento do filme dele no Brasil. Vocês são sacanagem dele. Vocês fizeram um conluio ali, vocês dois. O Carrasco veio bem depois, Duro que eu não ganhei nada. Você tem o Spielberg no Zap, não tem? Tá no Zap seu ali, tem o Spielberg no seu Zap. Eu tenho uma perguntinha também. Sim, enfim, fechando. Foi muito legal a descoberta, porque projetou muito Marília naquele junho de 93. Ali, né? E para mim abriu uma nova frente na minha vida, ser paleontólogo. Então já tenho 29 anos como paleontólogo. Não é pouco não, hein? Milionário com esses fósseis que ele achou. Tô riquíssimo. Ô William, você vai ter que voltar, claro. Muito conteúdo, nosso tempo já tá no limite. Mas um resumo que eu faço dessa sua participação aqui no Jornal para mais uma vez participando com a gente aqui. Fazia um bom tempo, né, que você não vinha. Desde a era mesozoica, assim. Desde o Cretáceo. Que a diferença entre Prudente, Rio Preto, Ribeirão, norte do Paraná, que você citou, é que nós temos o William Nava e eles não têm. Porque se tivesse um William Nava lá, eles também estariam descobrindo, porque os dinossauros andaram por tudo aqui. Sim. A diferença se Marília está nesse protagonismo, é porque nós temos um louco chamado William Nava. Sim, e já que você falou Prudente, eu sou um grande divulgador de Prudente hoje também. Eu divulgo Marília e Prudente. Que é o eixo aqui. Tinha a jardineira que levava eles aqui, viu? Tinha uma jardineira que levava o dinossauro aqui. Trem bala. Por isso que tem tanto assim, né? Ô, Nava, me fala também, uma só coisa. para finalizar, era para ele estar aqui, mas ele está na Bahia hoje. Você vai ter que voltar então com ele. O Dino não conseguiu entrar, não teve jeito mesmo. Teve jeito. Né? Temos que deixar um pouco mais largas as portas aí para o Dino participar. Não deu. Mas vai ficar sempre a dúvida para a gente matar na volta sua aqui. Como vai ser a experiência de ser comido por Marília inteira, né? Porque o Nava vai ser comido, daqui a pouco ele vai ser comido pela Marília inteira, né? Tá sabendo, né? Nós vamos jantar você, né? Não tá sabendo? Sim, o festival gastronômico. Sim. Soube. Yes. Falar e... Sim, claro. Relatar como foi a experiência de ser comido por Marília, né? Sim. Não é? Um festival gastronômico. Festival gastronômico bacana. Eu fico agradecido pela homenagem. Era pro César da Pacini, mas ele tá na Bahia. Tá pesquisando, acho que uns ossos lá na Bahia. Né? Ele não deu pra participar. Né? Mas você é o homenageado no Festival Gastronômico do Pastini. Ele me ligou, o César me ligou. Que é uma pata de peru, né? De carneiro. Sauro, né? O nome do prato, Alguma coisa de carneiro, não pata sei. de carneiro? A pata de carneiro? Acho que é. É uma pata, não sei o que, sauro, que é o seu prato no Festival Gastronômico. E aí você volta também com o autor da homenagem, que é o César do Pastini. Sim. Tem mais gente que vai ser homenageada aí. Tem mais gente. Inclusive aqui da Joia, enquanto eu tô sabendo, tem gente que vai ser homenageado. Vai ser, vai mesmo. Vai ter homenageado. Só pra gente finalizar, eu quero perguntar, claro, pro Nava, como paleontólogo, já realizou todos os seus sonhos ou tem algum objetivo ainda? Olha, eu acho que eu fui longe demais até. Porque isso é uma força de expressão, evidentemente. Quanto mais o paleontólogo sai em campo à procura de fósseis, mais fósseis ele vai encontrar. Porque eu poderia ter descoberto o primeiro fóssil em Marília aqui e ter permanecido de braço cruzado. Não. Para fazer paleontologia tem que fazer os trabalhos de campo, ou seja, sair dos limites da cidade, procurar a rocha, examinar a rocha, olhar, cavar e encontra. Por isso que eu já tenho 29 anos disso. E abrindo um pouquinho mais o leque dessa sua pergunta,
eu realizei assim, descobertas que nunca tinham sido feitas no Brasil ainda. Por exemplo, o primeiro registro de ovo fossilizado de crocodilo é de Marília, que eu achei em 2002. O primeiro registro de fósseis de passarinhos, de aves da época dos dinossauros, eu achei em Presidente Prudente. Por isso que Prudente hoje é vista como o mais rico sítio paleontológico de todas as Américas, por causa dos ossinhos das aves que tem lá. Que foi descoberto por mim em 2004. E você assina esses nomes? Porque quando, na ciência, quando você encontra, descobre algo, você coloca o seu nome na assinatura final, né? Então tem o Pterosaurus, já tem? Não, o único fóssil, por enquanto, que eu tenho com o meu nome aqui em Marília é um crocodilo pequeno chamado Adamantinasux navai, que é uma homenagem a mim, feito pela UFRJ, em 2006, 2007. E colocar navai ainda para errar o nome, né? Não, Nava. Mas usa esse termo, navai... Oliveirae, sempre vai um izinho no final, enfim. Só esse que você tem? Nos outros não? Então, parece que uma ave lá da região de Prudente talvez venha a ser batizado com o meu nome também, Nava Ornis, mas não é certeza, né? Enfim, seria um sonho ter o seu nome ali, um objetivo. Não, o meu sonho é realmente fazer essas descobertas e compartilhar. Você não faz questão de compartilhar. Meu nome lá. Escolhe um usa meu nome. Sim. Girotória. Já que você não faz questão. Girotossauros. Fala que eu passei. O Giroto passou aqui e deixou o Giroto jogou que nem o pessoal fala, né? Mas, ó, a polícia fala isso, né? Jogaram aqui na minha varanda, não é meu. Não é meu. Jogaram dentro do meu carro, mas eu nem vi. Tava dentro da minha poça. O Giroto passou e jogou aqui na minha garagem. Aí eu o nome. Mas essa mala não é sua? Não sei quem me deu. Me pediram para levar para a Europa. Eu não sabia que tinha dentro. Mas enfim, a nomeação do nome das espécies são propostas pelos cientistas. Então, às vezes, se homenageia a cidade onde foi descoberto, o tipo de rocha onde ele foi descoberto, o país onde ele foi descoberto. Por exemplo, na Argentina tem o Argentinosaurus. Foi descoberto na Argentina. Aqui no Brasil não tem nenhum Brasilosaurus. Tem o Brasílio Titã, que é um titanossauro que eu achei imprudente também no ano 2000. Tem fósseis que homenageiam o descobridor, como o Navai. Tem fósseis que homenageiam... Esse é o estômago da criança. O pessoal está achando que é o Dino, mas é o estômago da criança. Tem fósseis que homenageiam a cidade onde ele foi descoberto. Tem outro crocodilo descoberto aqui em Marília que nós pusemos o nome de Marília Sucus. Homenageando Marília, crocodilo de Marília. E o sucus é um termo grego que significa jacaré ou crocodilo. Então é jacaré de Marília. Então funciona assim. É tudo para facilitar, né? Usa um termo grego com Marília. Porque em nível mundial é assim, todos, né? Por exemplo, Tiranossauro Rex. Tiranossauro. Sauro é réptil. Tirano seria uma criatura feroz, assim. E Rex é o rei daqueles lagartos terríveis, que é o nome antigo do Tiranossauro Rex, tem mais de 100 anos, né? E ele era terrível mesmo? Devia ser, pensa, um bicho de 14 metros de comprimento carnívoro. Não tem pra ninguém. Realmente. Quase falei não sobreviveria ninguém. Giroto, não posso nem olhar pra você, Giroto. William Nava, na super segunda-feira, que já explodiu o nosso tempo. Que assunto muito obrigado. Gostaram muito. E você perguntou no início da conversa por que vocês lembraram de me chamar para super segunda-feira. Tem a ver sim com a réplica que foi colocada na Sampaio Vidal. Porque a gente viu todo mundo sentado na janelinha, todo mundo tirando foto, e quem deu origem a isso tudo lá, iniciando em 1993, você falou? Desde 1993. E a genialidade da loucura, elas andam muito próximas ali, né? O fio da navalha, né? Então esse louco e esse gênio do William Nava, que está com a gente aqui nesta super segunda-feira. Obrigado por estar com a gente. Você vai ter que voltar mais vezes aqui. Será um prazer. Eu volto e agradeço a oportunidade de fazer essas explanações e compartilhar com vocês esse conhecimento que é importante todo mundo saber. Porque aí vocês também serão divulgadores da paleontologia de Marília por onde vocês forem. E através desse veículo de comunicação tão importante. E a próxima vez a gente promete deixar você falar mais, porque quem estava tão... O pessoal empolgado, né? Gente, né? O pessoal tão, parecia quinta série aqui, não parecia? Parecia quinta série. Criança é assim. Então. Nossa, você vê tudo assim. Criança é assim, né? Você vê? Imperativos ainda. Quinta série, é legal. Imperativos Mas valeu a experiência da entrevista. Nossas desculpas né? ao Dino. Nós achamos que pelas adequações que foram feitas no ano passado aqui, ele poderia ter acesso, mas infelizmente ele não conseguiu chegar aqui até o nosso estúdio, né? É isso. 9h19. Repita. 9h19. Termina aqui a edição 4156 do Jornal da PAN. Um ótimo dia para você, uma excelente semana e até amanhã. Um ótimo dia para você, obrigada pela audiência, até amanhã. Você ouviu o Jornal da PAN. Jovem Pan. Informação e prestação